Vamos abrir a escritura no livro de Abacuque, Abacuque capítulo 3, verso 2, ainda em pé. Nós vamos ler esse versículo, eu lerei, você acompanha em sua respectiva Bíblia. Abacuque capítulo 3, verso 2. Como nós sabemos, nosso pastor, reverendo Roster, está pregando em um congresso nos Estados Unidos, voltará essa semana e nós estamos aqui nessa noite tendo o privilégio de meditar na palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 2, um texto muito conhecido. Eu quero trazer algumas observações, apontamentos sobre esse texto nessa noite. Olha lá, Antigo Testamento, irmãos, hein? Velocidade para abrir o texto aí, será que você achou rápido? Os irmãos acharam aí? Amém? Tá no telão aqui, né? Facilita, né? Mas na sua Bíblia aí você deve ter encontrado também, espero que tenha encontrado rápido. Abacuque capítulo 3, verso 2, eu lerei, diz assim a palavra do Senhor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler todos juntos o verso 2? Vamos lá, 1, 2, 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento de culto nessa noite, onde temos o privilégio de meditar na tua palavra. E nós, como já foi bem dito aqui diante do Senhor, nós abrimos o livro santo, nós nos debruçamos sobre ele nesse momento, ó Deus, e cremos que é a palavra do Senhor, e por meio do Espírito Santo do Senhor que ilumina as nossas mentes, pedimos, ó Deus, direcionamento para a nossa vida, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor e precisamos, ó Deus, do pastoreio que vem do Senhor para as nossas vidas através de Jesus. E eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, sem o Senhor, ó Deus, nós não temos para onde ir, não sabemos o que fazer, e se tomamos a iniciativa de fazer, vamos fazer errado. Ó Deus, nós não queremos viver assim. Nós não queremos viver como ovelhas, ó Deus, que vivem por própria conta, ou até mesmo ovelhas rebeldes que seguem por caminhos conforme a própria vontade. Nós queremos seguir a vontade do Senhor, mas para seguir a vontade do Senhor precisamos conhecê-la. E ao nos reunirmos aqui nessa noite, ao sairmos de nossas casas para estarmos aqui, ó Deus, nós estamos dizendo com uma ação clara e prática, estamos dizendo, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Mas mesmo quando nós declaramos isso, nós ainda lutamos contra o nosso pecado. Nosso coração, ele é resistente, o nosso coração, ele é teimoso, o nosso coração, ele rejeita a Tua palavra. Portanto, é muito comum durante o tempo de mensagem a nossa mente se distrair para outras coisas, o nosso ouvido, ó Deus, se inquietar, ó Pai, e nós muitas vezes, ó Deus, enquanto estamos aqui sentados, ficamos divagando, ó Deus, sobre coisas que não deveriam ser feitas, não nesse momento de culto em que estamos na Tua presença. Eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, traga todo pensamento cativo à Tua presença, Pai, e, ó Deus, não pelo pregador, ó Pai, de forma nenhuma, eu não tenho em mim a habilidade para tal, mas eu clamo ao Senhor, clamo ao verdadeiro e sublime e supremo pastor desta igreja, que fale aos nossos corações, que nos pastoreie, que nos oriente nessa noite pela Tua palavra, e que possamos ser edificados pelo Senhor, e assim, ó Deus, sairmos daqui fortalecidos para os desafios que se apresentam diante de nós. Seja a Tua bênção sobre a Tua igreja, é a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse livro aqui de Abacuque é um livro que me chama a atenção, porque ele nos ensina algo interessante. Na verdade, quando a gente olha o profeta Abacuque, né, o nome Abacuque é um nome que pode ser traduzido de várias formas. Uma das traduções possíveis e que me chama a atenção é que Abacuque pode ser traduzido por abraço, né? E é interessante que Abacuque não é um nome, assim, você vê tanta gente com nomes bíblicos, né? Eu pelo menos não conheço nenhum Abacuque, né, da nossa geração. Não vi ninguém tendo a coragem de colocar o nome do filho de Abacuque.
Se você conhece, depois você me fala, pastor, eu conheço um Abacuque, mas eu não conheço. Confesso que nos últimos, pelo menos 30 anos, eu não tive nenhum amigo, ou uma pessoa mais velha ou mais nova, com esse nome de Abacuque. Vai uma dica aí para quem for pai, colocar o nome no filho aí. Abacuque é uma boa sugestão, é um nome que, se você gosta de nome que não tem único, Abacuque é um nome único e que talvez ali entre as possíveis traduções signifique abraço. Abacuque foi profeta no século 7 a.C. E o período em que Abacuque profetiza é o período em que ele está ali, Reino do Sul, Judá. E ele está contemplando, ele está vendo, ele percebe. Ele é alguém que, inspirado por Deus, sim, porque ele, no livro que ele escreve, ele está registrando uma conversa que ele vai ter com Deus, mas ele é alguém que faz uma leitura dos seus dias. E diante da leitura dos seus dias, e depois de uma conversa muito particular que ele tem com Deus, uma conversa inclusive que é uma conversa de uma oração de lamento diante de Deus, uma oração quase que imprecatória diante daquilo que ele está percebendo dos seus dias, ele vai fazer ali uma oração final, que é como um salmo, que tem ali o capítulo 3, tão famosa, que a gente tem esse versículo aqui que nós acabamos de ler, que é o verso 2, que ele fala do aviva a tua obra, que vai ser o nosso foco nessa noite, quanto também a partir do verso final ali, que ele diz lá do verso 17, ainda que a figueira não floresça, e que a videira não dê fruto, o fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma famosa oração bíblica e que reverbera até hoje nos nossos corações. Mas o que levou Abacuque a fazer essa oração? O que levou Abacuque a ter, nesse momento da vida dele, da história, século 7 a.C., ali em Jerusalém, ali no Reino do Sul, ao que leva Abacuque a fazer essa oração? Eu quero pensar nesse tema. Aviva, Senhor, a tua obra. E o título, da mensagem é: por que Abacuque orou por avivamento? Por que é que Abacuque orou por avivamento? Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a Escritura e buscar direcionamento para que possamos ler também os nossos dias. Eu vejo 3 razões pelas quais Abacuque orou nos seus dias por um avivamento, orou por uma intervenção celestial de Deus naquele povo, nos seus dias, diante daquilo que ele estava vendo. Então, a primeira coisa pela qual Abacuque, ou o motivo pelo qual Abacuque fez a oração, por que ele orou por avivamento, e ele faz essa oração dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua obra, ó Senhor. Primeiro motivo é porque ele viu com preocupação o crescimento da Babilônia. Ele viu com preocupação o crescimento da Babilônia. São nos dias de Abacuque, durante o período da vida de Abacuque, em que ele começa a contemplar o surgimento de um mega império. E ele começa a ver a estruturação desse império. Ele começa a ver esse império derrotando inimigos menores ou povos menores e ampliando o seu poder, ampliando o seu domínio, ampliando a sua força de ação. E Abacuque, lendo os seus dias, começa a perceber que aquilo ali, como a gente diz nos dias de hoje, ia dar ruim. Não ia ser bom. O resultado daquilo iria provavelmente afetar todo o povo da aliança em alguma medida. E ele começa então a ver com preocupação o fortalecimento do ímpio, o fortalecimento do inimigo, o crescimento desenfreado daquele povo. Se você pega o capítulo 2, aliás, na verdade é muito legal você ver o começo, ou o verso 2 de cada capítulo, O verso 2 do capítulo 1, você tem Abacuque ali dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Ele está ali indignado com a situação que ele está vendo. Na última pregação que fiz aqui à noite, eu preguei sobre o Salmo 10 e falei sobre esse tipo de oração de lamento que nós podemos fazer. E aqui eu estou mostrando para vocês uma oração de lamento de um profeta menor, dizendo: Senhor, vou gritar violência e o Senhor não vai salvar. Abacuque está preocupado. Você pega o verso 2 de cada capítulo. Capítulo 2, verso 2, ele vai dizer assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava na tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. É para você escrever em letras grandes o que eu vou dizer para você, o Abacuque. E aí Deus começa a mostrar para ele que Deus está vendo o que está acontecendo.
Aliás, se você pega a descrição que Abacuque faz do que ele está vendo e do que Deus está vendo, Abacuque mostra a preocupação dele. Ele vai mostrar claramente, olha, ele descreve os inimigos, ou o inimigo que se fortalece naqueles dias. Ele descreve que é um inimigo que vai se fortalecendo, é um inimigo que ele descreve como violento, é um inimigo que ele diz que tem cavalos que são mais rápidos que leopardos, é um inimigo que está pronto para ferir, é um inimigo que está armando, é um inimigo que tem estratégias mil, é um inimigo poderoso. Abacuque lê os seus dias e ele vê com preocupação o fortalecimento daqueles que não temem a Deus. Por que Abacuque faz uma oração por avivamento? Porque ele considera com preocupação as consequências do advento desse império ímpio. Sabe, meus irmãos, aqui eu quero pensar aqui nesse primeiro tópico com você. Você tem lido os seus dias? Você tem interpretado os dias nos quais Deus te colocou? Você tem feito uma leitura da nossa época? Você tem feito uma leitura do mundo no qual nós estamos inseridos? Sabe, eu gosto muito da oração de Abacuque como resposta a tudo que ele está vendo e da conversa que ele tem com Deus e da argumentação que ele leva a Deus, dizendo, olha, os babilônios aí estão fortes, eles estão com estrutura, eles estão com dinheiro, eles estão ampliando o poder deles, eles estão com cavalos, eles são violentos. E o Senhor não vai olhar para isso não, Deus? Sabe, eu penso que nós precisamos aprender com Abacuque nessa perspectiva de sairmos do automático em que nós muitas vezes estamos vivendo dias, enfrentando esse momento da nossa geração e da nossa história, vendo as coisas acontecerem ou vendo sinais do que anda acontecendo no mundo onde nós estamos inseridos e muitas vezes como igreja a gente está de braço cruzado. Muitas vezes, como igreja, a gente está achando que está tudo normal. Muitas vezes, como igreja, a gente está achando que está tudo bom. A gente olha para aquilo que está fora do arraial do povo da aliança e percebemos claramente um fortalecimento ou um caminhar das coisas de impiedade, de crescimento da impiedade, de crescimento da injustiça, de crescimento de um mundo mau. E nós, muitas vezes, não estamos nem aí. Pouco importamos. Desde que esteja tudo bem lá no nosso cantinho. Desde que esteja tudo bem ali no nosso quintal. Desde que esteja tudo bem ali na nossa vida. Abacuque percebeu ao seu derredor como as coisas estavam acontecendo. E o coração dele se preocupa. Ele vai conversar com Deus acerca dessas questões. Sabe, meu querido irmão, eu quero desafiar você. Porque o desafio é fazer uma oração como Abacuque fez. Abacuque vai orar por avivamento, primeiro, porque ele percebe os dias em que ele está, e ele sabe que são dias maus, a partir do contexto do mundo que se estrutura e se organiza para ir contra aquilo que Deus mesmo estabeleceu. E Abacuque está fazendo a leitura, eles vão vir aqui contra a gente em algum momento. Senhor, esse povo é mau, e eles vão vir contra a gente em algum momento. Esse povo vai vir contra nós. Aviva a tua obra. Sabe, meu querido irmão, minha querida e preciosa irmã, meus irmãos aqui nessa noite, nós precisamos pedir para Deus clareza, iluminação, precisamos pedir para Deus direcionamento para ler os nossos dias e perceber o que anda acontecendo na nossa geração. Mas perceber, irmãos, para que a gente possa orar para Deus como Abacuque orou, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, aviva a igreja presbiteriana do Brasil. Senhor, aviva a minha família. Senhor, aviva o meu coração. Nós precisamos, ao vermos aquilo que está ao nosso derredor, clamarmos para que Deus nos abençoe e nos abençoe com verdadeiro avivamento. Abacuque ora por avivamento, porque ele lê os dias no qual ele está inserido. Sabe, ainda me permita comentar ainda nesse primeiro tópico. Nós somos uma geração brasileira e enquanto geração de brasileiros presbiterianos,
vivendo a nossa rotina, a nossa jornada. Eu sou de vir para a igreja lá nos anos 80, né, quando a minha família foi alcançada. E essa é uma temática que eu sempre ouço, sempre alguém, algum pastor, sempre em algum ano, vai ano, vem ano, sempre aparece um pastor pregando sobre avivamento. É ou não é? Sempre aparece um pastor pregando sobre avivamento. E sempre com aquela mesma impressão de um sonho, de algo que nunca aconteceu para valer no nosso país. Eu olho aqui para Abacuque e a oração que ele faz, e o anseio do coração dele por avivamento, e vendo o que ele está vendo ali nos seus dias, e o meu coração enche de esperança, porque em muitos aspectos aquilo que Abacuque enfrentava no seu contexto, na sua realidade, no nosso contexto, na nossa realidade se aplicam, e quem sabe seja uma época de verdadeiramente, quem sabe, experimentarmos, vindo do céu, um verdadeiro avivamento na Igreja Presbiteriana do Brasil. Um avivamento que eu falo que é bíblico, não movimento, não oba-oba, mas um quebrantar e um transformar de vidas para a honra e glória do Senhor. Isso me leva ao meu segundo argumento com os irmãos. Se, em primeiro lugar, a oração por avivamento surge de uma conversa que Abacuque tem com Deus, onde ele apresenta a Deus a sua preocupação com o crescimento do povo inimigo, dos babilônios, e desse fortalecimento desse império que nasce ali. Em segundo lugar, a oração de avivamento de Abacuque não é só por uma preocupação externa, é também por uma preocupação interna. O livro de Abacuque mostra também uma preocupação de Abacuque com algo. E aí, meu segundo argumento é, por que Abacuque orou por avivamento? Porque viu a apatia espiritual do povo da aliança. Meus irmãos, o período em que Abacuque profetiza é um período terrível do ponto de vista espiritual. É um período em que a gente vai chamar de frieza espiritual do povo da aliança. Isso tem uma coisa que é terrível, irmãos, é a tal da frieza espiritual. Nós estamos aqui no frio, né? Me permitam usar esse paralelo. Está aqui, né? A bola está aqui, a gente tem que chutar ela, né? Estamos vivendo um período de frio aqui, gente. No frio, eu gosto do frio, tá, irmãos? Como um bom presbiteriano que eu sou, eu gosto de frio, não é verdade? Como um bom presbiteriano, né? A gente está aí, né? Nosso habitat natural, que é o frio. Mas, entretanto, todavia, guardadas as brincadeiras, no frio tudo é mais complexo, tudo é mais difícil. Você sair para vir para a igreja, você precisou ter um esforço maior. Você sair ao frio, aquilo tudo te deixa mais intimidado, mais retraído, mais pensativo. É melhor você ficar ali no seu cantinho, ali, se aquecer ali com os seus, do que encarar essa, como a gente diz aqui na cidade de São Paulo, essa friaca que está aí, não é verdade? Mas frio também é símbolo de apatia espiritual. E aqui na época de Abacuque identifica uma frieza espiritual do povo. E você vai conseguir perceber isso a partir do contexto em que ele está. Onde que Abacuque está? Ele está no período do reinado de Jeoaquim. E é um período muito triste. Porque eles estão fazendo ações em que eles, na prática, estão desprezando a aliança. Se você pega Jeremias, capítulo 22, do verso 13 ao 19, eu não vou ler aqui, mas você pode ler aí depois e fazer conferir aí na sua Bíblia. Jeremias descreve a apatia espiritual do povo. Jeremias descreve como é que o povo da aliança estava vivendo. Jeremias descreve como que o povo da aliança tinha posturas e atitudes que não condiziam com aquilo que eles pregavam e com aquilo que eles proclamavam. O que eles viviam demonstrava uma apatia e uma frieza espiritual. Aliás, o próprio Abacuque vai descrever isso aqui, quando ele vai dizer a resposta de Deus, e vai dizer que Deus está respondendo, mandando ali em algum momento a perseguição que foi vir da Babilônia, como castigo sobre o povo de Judá. Por causa da frieza do povo, por causa da apatia espiritual, por causa de que aquele povo estava levando as coisas sérias de Deus de qualquer jeito. E o culminar disso aqui é sim uma invasão babilônica que vai acontecer e que vai destruir Jerusalém, que vai levar cativo os judeus lá para a Babilônia, que vai saquear o templo. Tudo isso fruto ou resultado de um povo que adotou uma postura fria,
apática e de desdém acerca daquilo que é sagrado. Mas antes de tudo aquilo acontecer, Abacuque percebe a frieza do povo. E ele faz uma oração a Deus. E ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva os corações. Aviva os corações do povo. Aviva os corações da família da aliança, do povo judeu, do povo de Judá, do povo de Jerusalém. Aviva o coração do teu povo, Senhor. Meus irmãos, nós temos que ter esse segundo olhar mesmo. O primeiro olhar, sim, é um olhar sobre fora, para contexto. Se você quiser fazer aplicações, você vai ter aplicações fáceis de se fazer quando você olha para a sociedade fora do arraial cristão, onde é o nosso arraial, né, povo cristão. Fora do arraial cristão, meus irmãos, a gente vê na justiça, na política, na economia, na sociedade, na cosmovisão da sociedade. Todas as construções que você for fazer sobre a cultura, você vai perceber uma cultura que se organiza cada vez mais num processo de ignorar a existência de Deus e viver como se Deus não existisse. Essa é a cultura aí fora. Agora, quando a gente olha para dentro do arraial, o que a gente percebe é também, sim, muitas vezes, um esfriamento, uma apatia e uma frieza espiritual na vida das pessoas, aonde elas vão vivendo as coisas, a caminhada cristã, a vida cristã, como se estivessem vivendo qualquer coisa qualquer, como se estivessem vivendo no automático. Eu sou muito crítico dessa questão de nós vivermos a vida cristã no automático. Eu sempre repito isso, porque isso para mim é uma coisa que conta muito, e é um desafio particular que eu tenho comigo mesmo. É um desafio que eu tenho comigo, meus irmãos. É por isso que eu falo muito sobre isso. O meu desafio de não viver a vida cristã de forma automática, de não cantar de forma automática, de não orar de forma automática, sabe? Aquela oração que você aprendeu, que repetida, e você simplesmente está repetindo palavras sem parar para pensar na profundidade, no significado delas, onde você está cantando lindas canções sem parar para pensar no significado daquilo que você está cantando, ou você está ouvindo uma pregação como se você estivesse fazendo um ritual da semana para desencargo de consciência, onde você vem para o culto para desencargo, se você não vir, você vai ficar com aquele encargo na consciência. Não, eu tinha que ter ido no culto, né? Eu tinha que ter aparecido lá, eu tinha que ter sinalizado que eu apareci. Aí você vem para uma rotina da sua vida que você acostumou. É só um hábito de costume que você tem. Não é adoração, é hábito, é costume, é rotina. E muitas vezes a gente entra ano, sai ano, vem dia e vai dia, e a gente está no automático. Fazendo por fazer. Fazendo porque fomos domesticados e acostumados a fazer. Mas sem parar para pensar no porquê que estamos fazendo. E isso é apatia. Porque eu estou adorando a Deus de forma automática, mas quando eu vou para a prática, lá na vida prática cristã, que é lá fora, minha postura na universidade ela é péssima, a minha postura no colégio ela é péssima, a minha postura no trabalho ela é péssima, a minha postura com aqueles que são subordinados a mim é péssima. A minha postura com os meus superiores é péssima. Eu falo mal de quem são os meus superiores. Eu governo mal aqueles que estão debaixo de mim. Eu sou péssimo como testemunho com aqueles que estão junto de mim. Fora que abro a Bíblia quando o pastor vai ler a Bíblia no domingo e oro a oração terceirizada, que é feita no culto, no domingo. A oração terceirizada de pedido de perdão, a oração terceirizada de louvor e adoração a Deus, a oração terceirizada que é feita ao longo do culto. Essa é a minha oração durante a semana. Eu mesmo conversar com Deus, não converso. Meus irmãos, Abacuque viu apatia. E o resultado da apatia, ele descreve no capítulo 2. No capítulo 1 e no capítulo 2. E Jeremias descreve lá no capítulo 22, versos de 13 a 19. O resultado da apatia, irmãos, não é nem um culto... porque aí eu vou defender nós aqui presbiterianos. A apatia não quer dizer que você vai vir num culto mais quietinho assim, não. Vem o Senhor, minha vida. Aí fala, nossa, que culto apático, né? Isso não é apatia não, irmãos. Eu posso estar cantando aqui de maneira bem tranquila e sempre fleumática, meu coração está explodindo de alegria e de amor por Jesus. É sinal de avivamento, vai ficar aqui, oh, aleluia, glória a Deus. Ixi, agora fiz isso aqui, vai virar figurinha, né? Porque pastor não pode fazer uma coisa mais diferente não, que mete uma figurinha daquilo ali.
Isso também não é sinal de avivamento, não, irmãos. Desculpa. A gente pode ter um culto bem sereno, mas os corações completamente tomados e quebrantados na presença do Redentor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar sereno aqui e a nossa vida ser uma vida completamente apática também lá no dia a dia. E nessa apatia, a gente viver uma vida que não condiz com aquela vida que diz respeito aos homens e mulheres de Deus, que são testemunha viva aonde eles colocam a planta dos seus pés. A oração de Abacuque é: Senhor, aviva a tua obra. Eu acredito que avivamento, irmãos, é muito mais do que um culto animado. E olha que eu gosto de culto animado, hein? Mas avivamento é mais do que um culto animado. Mas são vidas que impactam a sociedade com seu exemplo, com seu testemunho e com a sua ousadia de falar do Redentor e, ao mesmo tempo, a ação do Espírito Santo usando essas vidas, trazendo gente que é alcançada pelo poder transformador do Evangelho. Nós precisamos olhar para os nossos dias e orar para que Deus acabe com a apatia espiritual do povo da aliança na nossa geração. E a gente pode repetir a oração de Abacuque e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Oh Deus, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias. Senhor, aviva a Igreja Presbiteriana do Brasil. Senhor, aviva a minha família. Senhor, aviva o meu coração. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, por que é que Abacuque orou por avivamento? Em terceiro lugar, e último, ele ora por avivamento, porque ele sabia que Deus era o Senhor da história. Ah, meus irmãos, isso me emociona. Veja, o capítulo 3 de Abacuque é um registro de uma grande oração que Abacuque faz. E a oração de Abacuque termina com uma expressão dizendo o seguinte: olha, mesmo que me falte comida, mesmo que me falte mantimento, mesmo que aquilo que eu plantar não dê em nada, mesmo que as ovelhas não produzam, mesmo que dê tudo errado, eu vou continuar me alegrando no Senhor. E isso é avivamento. Quando ele está dizendo isso, ele está fazendo um contraponto aqui, dizendo para nós o seguinte: olha, na minha oração, quando eu estou pedindo para o avivamento, eu estou pedindo para aquele que é o Senhor da história, e é nele que eu estou firmado. Veja, preste atenção nisso aqui que eu estou te dizendo. Abacuque, ele lê os seus dias. Abacuque lê o contexto exterior e percebe o fortalecimento de um império que surge e que vai ter efeito na vida do povo de Deus lá na frente. Mas ele antecipa isso aqui e faz uma oração. Ele lê e vai orar. Depois ele olha para o seu próprio povo e vê a apatia desse povo e fala assim: não estamos como deveríamos estar. E ele ora também nesse sentido. Mas a quem que ele ora? Veja, Abacuque não sai reclamando pelas ruas como se fosse alguém que não tem a quem recorrer, a quem buscar socorro, a quem clamar, a quem pedir. Ele não é alguém que está desesperançoso. E a oração aqui do capítulo 3 é uma oração dizendo o seguinte: olha, pode até ser que do ponto de vista humano as coisas aqui fiquem mais complexas, mas eu tenho em quem me apegar. Todavia, eu vou continuar feliz, porque eu sei quem é o meu Senhor. Ele ora por avivamento porque ele sabe quem é o Rei da história. Ele sabe quem é o Senhor da história. Ele descreve, inclusive, no capítulo 3, a grandeza desse Deus. E no capítulo 2, eu acho fantástico isso, quando ele descreve ali, no verso 1, e é um dos versos mais... que eu gosto muito desse verso 1 do capítulo 2, quando diz assim: por-me-ei na torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Vou me colocar na torre de vigia, eu vou aguardar a resposta do meu Redentor. Ele sabe quem é o Senhor da história. Ele sabe
quão grande é o Deus a quem ele serve. E ele não está aqui aguardando justiça de homens. Ele não está aqui falando assim, olha, o juiz aqui de Judá, olha, o imperador da Babilônia, olha. Ele está clamando ao soberano, aquele que é soberano da história. E ele aguarda somente do soberano da história. A esperança de Abacuque está em Deus. Ele sabe que fosse o que fosse, se Deus derramasse avivamento, tudo ficaria bem. Mas mesmo que esse avivamento não viesse conforme o olhar de Abacuque, Deus continua e continuaria reinando soberanamente. Sabe, meus irmãos, eu quero pensar aqui nesse terceiro tópico, quando os olhos de Abacuque, na sua oração, se dirigem a Deus, e ele clama a Deus, e ele diz, estou na torre de vigia, e eu estou aqui falando com Deus, estou aguardando a resposta de Deus, e Deus responde para ele. E após a resposta de Deus, ele vai construir esse texto, fazendo um clamor, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, lembra-te da misericórdia, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor, faz a tua obra conhecida no decorrer dos anos. Ou seja, ele pede um avivamento com um propósito, mas ele está clamando a Deus. Porque a esperança de Abacuque está em Deus, o Senhor da história. Meu querido irmão, aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? Nós muitas vezes temos visto pessoas colocar a esperança em instituições que são falhas e que são finitas. Nós temos visto pessoas colocar esperança em pessoas que são falhas e finitas. Nós vemos pessoas colocando esperança em governos que são falhos e finitos. Nós vemos pessoas colocando esperança em religiões ou religiosidades que são dogmas e são falhos e finitos. Quantas vezes nós temos colocado esperança naquilo que vai perecer? Eu quero lembrar a você que a sua esperança precisa e deve estar em Deus. Porque é só Ele poderoso o suficiente para conduzir a sua história e que você saiba que a sua história será, de fato, uma história que glorifica o nome de Deus, quando você entende que nos seus dias a sua esperança deve estar em Deus. Sabe, irmãos, eu tenho visto, e também me permitam dizer isso aqui, a gente sabe, e essa frase é uma frase tão dita de João Calvino, né? Que é a famosa frase de João Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas é mesmo, e é isso mesmo. A gente tem uma facilidade de idolatrar as coisas que é impressionante. A gente idolatra governos. A gente idolatra ideologia política. E, meus irmãos, com todo respeito, tem uma tristeza que amargura o meu coração, e eu vou usar essa expressão, é ver crente idolatrando ideologia política, seja de que lado for, apaixonado por política, em detrimento de estar com mesmo esforço, a mesma dedicação para Jesus. Nosso país, a gente tem visto gente se abraçar em corrente política, mas não tem o mesmo ânimo para sair para a rua evangelizando e falando da redenção em Cristo Jesus. Isso para mim é um absurdo. Mas não é só isso, não. Gente que a esperança está na justiça, gente que a esperança está na instituição, gente que a esperança está em si mesmo. E a gente vem aqui, ergue a mão, canta lindas canções, mas na hora do vamos ver, a esperança não está em Deus. Porque na hora que aperta, a gente corre para resolver do nosso jeito. A gente corre para resolver com a nossa inteligência. A gente corre para resolver com o nosso jeitinho brasileiro que a gente gosta de usar, está na nossa cultura. Se a gente puder usar o jeitinho brasileiro, a gente usa. E eu fico vendo Abacuque. Meus irmãos, eu quero reafirmar aqui que os dias de Abacuque eram dias desafiadores. E Abacuque ele vai dizer assim, eu vou para a torre de vigia. Eu vou aguardar do Redentor, do meu Salvador, daquele que é o meu orientador. Eu vou aguardar a resposta que vem dele. E eu vou confiar no Senhor da história, naquilo que Ele está preparando. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta,
ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja fruto na vide, todavia, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Que magnífico é essa linda oração. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para você que Abacuque clamou por algo intenso, por algo vital e por algo que nós precisamos clamar também nas nossas vidas, que é um avivamento. Mas a gente pode chamar isso também com outra expressão: renovação espiritual da nossa alma. Senhor, aviva a tua obra. Essa semana eu tive o privilégio de fazer uma viagem com os colégios Mackenzie, eu como capelão fiz parte de uma caravana onde vão todos os colégios, e cada colégio pode levar 4 alunos, então a gente tem ali uma caravana com mais ou menos 40 alunos do colégio, geralmente alunos do 2º, 3º ano do ensino médio, por eles serem um pouquinho mais velhos, questão de liberação para você levar alunos, né? Sempre menor de idade, é sempre desafiador, é sempre uma época do ano que eu fico tenso, meu amigo. Se você quer me ver tenso, é sair com o filho dos outros, especialmente menor de idade. Meu amigo, é oração, assim, Senhor, pegar filho dos outros, menor de idade, levar para outro lugar, meu Jesus, é um desafio. Meu coração fica na boca do começo ao fim. Quando eu entrego, madrugada de sábado, 5h30, eu cheguei em São Paulo de volta, entreguei os filhos para os pais, falei, graças a Deus, Senhor, obrigado, que é um livramento. Mas mesmo assim a gente é corajoso de levar. E dessa vez eu levei minha filha também, Sara, participou da viagem que a gente fez, nós fomos para Palmas, cidade de Palmas, ali no estado de Tocantins, fomos para uma região carente ali na cidade de Palmas, chamada Capadócia. E eu só quero contar uma coisa que eu experimentei essa semana, vivenciei, pude ver essa semana que marcou meu coração, e dizer assim para você: o Senhor continua salvando vidas. A gente precisa abrir a boca para falar. Na quarta-feira à noite nós tivemos um culto numa igreja que é uma igreja conduzida por coreanos, num bairro muito carente lá de Palmas. E ao longo do dia, os capelães, pastores, juntamente com as equipes, saíram ali no bairro, chamando de casa em casa as pessoas, também identificando famílias carentes, para a gente poder depois voltar lá e distribuir uma cesta básica. Tudo isso feito de maneira muito ordeira, para não gerar nas pessoas um desejo de ir lá na igreja só pela cesta básica, então era uma coisa velada entre nós, a gente identificava quem era carente, e depois voltaríamos lá de surpresa para levar uma cesta. Mas na quarta-feira à noite, eu tive o privilégio de pregar no culto, e ao pregar, falei sobre a história bíblica ali que está em João capítulo 1, do encontro de Jesus com Natanael. E, ao final da pregação, o combinado era, faz um apelo aí e tal. E eu fiz o apelo. Mas me chamou a atenção uma situação assim, eu queria descrevê-la para vocês como algo que eu fico pensando assim: Deus continua renovando corações. Bem na frente assim tinha 3 adolescentes dali da comunidade. E eu lembro que na hora que eu fiz, era uma pregação rápida de 20 minutos, no máximo, e no final eu fiz o apelo, eu lembro que estava 3 adolescentes ali de 14, 15 anos na frente, e como estavam bem na minha frente, eu fiquei vendo a coisa toda acontecendo. Eu estou ali, fiz o apelo muito rapidamente, né? E eu lembro que a menininha do meio, ela cutucou a menina do lado e falou assim: vamos lá na frente. Sim, eu estava aqui, né? Ela cutucou a menina do lado e falou assim: vamos lá na frente. E a menina do lado baixou a cabeça e falou assim: não, né? Adolescente, né, gente? E aí tinha outra menina do outro lado, ela estava no meio. Ela cutucou a menina do outro lado e falou assim: vamos lá na frente. E a menina do outro lado falou assim: não, sua cabeça assim também. E ela meio que assim, querendo. E eu falei assim: olha, eu falei sobre curiosidade e coragem, né, nesse dia. E eu falei que a gente às vezes tem curiosidade, mas a gente precisa ter coragem para assumir um compromisso com Jesus. E eu percebi que ela queria ir, mas não queria ir sozinha. Adolescente, né? Você ir na frente, sozinho, exposto para um monte de gente, é constrangedor. Para um adolescente, isso é o fim do mundo, né? Ela quis o apoio de uma amiga do lado e a amiga não quis dar apoio para ela. Ela quis o apoio da amiga do outro lado, a amiga não quis dar apoio para ela. Mas quando Jesus chama, gente, é um negócio extraordinário. Eu vi que ela ficou inquieta, ela foi para um lado, ela foi para o outro, ela ficou inquieta.
E nesse momento, ninguém tinha ido lá na frente. Eu fiquei ali, cara, estava tranquilo. Falei, Senhor, a obra é tua. Se quiserem vir aqui, se isso é algo que glorifica o teu nome, para mim está em paz. Eu só quero aqui dizer que a gente precisa ter coragem para aceitar Jesus, né? Essa menina não aguentou. Ela largou as amigas e foi lá para frente sozinha. E ela, muito emocionada, resolveu fazer um compromisso de entregar a vida dela para Jesus. Sabe, irmãos, eu fiquei olhando para aquela cena, depois eu conversei com essa menina, abracei, orei com ela, a parabenizei pela coragem, incentivei a congregar na igreja, fiz votos de reencontrá-la no futuro, porque eu acredito que Jesus haverá de agir na história e na vida dela. Espero encontrá-la, se não aqui nesse mundo, mas na eternidade com Jesus. Mas o principal é, quando a gente abre a boca para falar de Jesus, a gente não está acreditando ou não está falando confiado na nossa habilidade de argumento. Naquele dia em especial, foi um dia que eu estava muito cansado e com muita dificuldade de argumentar. E eu só fiz o apelo porque mandaram eu fazer, porque eu não queria fazer, não. Mas o Senhor tem os seus. O Senhor, que é dono da história, continua chamando pessoas. O Senhor, que é dono da história, continua alcançando vidas para a honra e glória do nome dEle. Nós precisamos estar na torre de vigia, irmãos, e dizer, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra nos nossos dias. Faça o teu nome conhecido. E na tua ira, lembra-te de misericórdia. E é com misericórdia que Deus chama as pessoas para serem salvos por meio de Jesus Cristo. A esperança de Abacuque, ela alcançou plenitude em Jesus. Quando Jesus vem. E a promessa dada a Abacuque se completa em Cristo, na sua obra perfeita lá na cruz do Calvário. E hoje nós temos a obra completa de Cristo para proclamar a este mundo que só existe um caminho, só existe uma salvação, só existe um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e fortalecer a nossa vida.